Bem, bom dia a todos. Em nome da Senhora Diretora Regional da Saúde, a Professora Doutora Bruna Gouveia, damos início às comemorações do Dia Mundial da Saúde 2024. Numa semana de inúmeras atividades, conforme o programa que foi divulgado, damos hoje início à discussão do tema Promoção da Saúde para a construção de ambientes e comunidades saudáveis. Nesta sessão, em formato de mesa redonda, contamos com a moderação da Senhora Diretora Regional, a quem passo de imediato a palavra. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço aqui aos nossos convidados por integrarem esta mesa e se disponibilizarem a partilhar um pouco do vosso conhecimento e expertise. Cumprimento também todos os presentes e agradeço também pelo vosso interesse nesta temática. Hoje, começando uma semana de comemorações do Dia Mundial da Saúde, a Direção Regional da Saúde não poderia deixar de olhar ao Plano Regional de Saúde, neste momento em curso, que tem uma extensão até 2030. O Plano Regional de Saúde tem 4 eixos estruturantes. O primeiro eixo é o eixo da promoção da saúde e aqui hoje será discutido exatamente esse eixo, promoção da saúde e de ambientes e comunidades saudáveis. O segundo eixo é a prevenção da doença e esse é um tema que vai ser discutido amanhã. O terceiro eixo do Plano Regional de Saúde é a proteção da saúde e abordando aí a preparação e resposta a eventos emergentes com impacto na saúde humana. O último eixo do plano é o progresso do Sistema Regional de Saúde e aí discutiremos, como o Plano Regional de Saúde também indica, a forma como o fortalecimento, o desenvolvimento do Sistema Regional de Saúde responde às necessidades da nossa população. Ou seja, teremos uma semana de múltiplas discussões que será concluída na sexta-feira com uma discussão mais centrada em todos estes contributos e da forma como eles influenciam o direito à saúde, que é o tema deste ano do Dia Mundial da Saúde. A minha saúde e o meu direito. Hoje contamos aqui com um painel de múltiplos especialistas que eu vou ir apresentando assim que lhes passar a palavra, mas que vêm-nos trazer aqui não só conhecimento sobre qual é a situação da nossa população no que diz respeito às suas áreas de expertise, mas essencialmente apoios, indicações, recomendações para a intervenção nestas áreas que são áreas importantes da saúde da nossa população e da promoção da saúde no geral. E eu começava aqui por, passando já à nossa temática do dia, eu começava por vos apresentar o professor Rui Trindade Ornelas, como é conhecido. O professor Rui Trindade Ornelas é professor do Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira, é doutorado em Motricidade Humana na especialidade de Saúde e Condição Física pela Universidade Técnica de Lisboa. É responsável por várias disciplinas na Universidade da Madeira, na área do exercício e saúde, lecionando em cursos de licenciatura e mestrado na Universidade da Madeira desde 1993. É coordenador do projeto regional e internacional European Youth Heart Study desde 1998. Foi coordenador científico do Departamento de Educação Física entre 2014 e 2020. É diretor de curso do mestrado em Atividade Física e Desporto desde 2021 e tem várias publicações em revistas internacionais nesta sua área de pesquisa e intervenção. E então começava exatamente por perguntar aqui ao professor Rui Ornelas o que é que, no que diz respeito à promoção da atividade física, o que é que a nossa região terá de condições específicas que podem promover a atividade física, como é que podemos capitalizar aquilo que foi o desenvolvimento até agora e a evolução no que diz respeito à atividade física, porque sabemos que as nossas populações estão cada vez mais sedentárias
A atividade desde as crianças até à idade avançada é cada vez menor e são necessárias estratégias de intervenção. Por isso passava-lhe a palavra. Muito obrigada. Muito bom dia. Começava naturalmente por agradecer o convite e dar os parabéns à Senhora Diretora Regional de Saúde Pública, a Doutora Bruna Gouveia, cumprimentar também os restantes colegas de mesa e cumprimentar também todos os participantes nesta mesa redonda. Eu talvez fosse um bocadinho atrás e começasse um bocadinho à laia de introdução, dizer que o problema da inatividade física, o problema do sedentarismo, é um problema ancestral que tem talvez milhares de anos, quando o homem, no seu processo evolutivo, tentou encontrar formas de sobreviver e de viver fazendo muito esforço físico. Isso começa com o advento da roda, que tem alguns milhares de anos atrás, alguns dizem que foi há 6.000 anos atrás, outros dizem que foi há muito mais tempo, dependendo da zona geográfica que se possa considerar. O facto é que com o advento da roda, a carroça, o homem pôs o animal a empurrar a carroça, sentou-se em cima da carroça e a guerra ao esforço físico começou aí e a certa altura tem um marco fundamental, que é esse movimento que aparece em meados do século XVIII, dá pelo nome de Revolução Industrial, onde essencialmente a força de tração animal é também substituída pelo motor a vapor e a partir daí a evolução tecnológica, o homem encontrou formas altamente sofisticadas, mecanismos, processos de viver sem fazer muito esforço físico. E essa guerra que o ser humano fez ao esforço físico, o ser humano, o homem ganhou completamente essa guerra, de tal maneira que nós, hoje em dia, para vivermos, para sobrevivermos, não precisamos praticamente fazer atividade física nenhuma, exercício físico nenhum. E isto é uma coisa que não tem tantos anos quanto isso. A gente se pensar aqui na Madeira, e algumas pessoas sabem com certeza, nós para adquirirmos os nossos bens, há alguns anos atrás, ir ao mercado dos lavradores, adquirir os bens, há 50 anos atrás, havia gente que morava na Boa Nova e levava os seus bens a pé, sem autocarros. Portanto, hoje em dia isso era uma coisa completamente impensável e em algumas décadas nós tornámos completamente sem a necessidade de fazer esforço físico. Portanto, a forma também como habitamos o território mudou radicalmente. Há 50 anos atrás havia um prédio de apartamentos, de resto as pessoas moravam em zonas muito mais naturais, digamos assim, algumas com poucas condições, é verdade, mas com muita possibilidade de fazer muita atividade física para poderem viver e sobreviver. Portanto, é um bocadinho paradoxal, numa altura em que nós ganhamos, o ser humano ganha completamente essa guerra ao esforço físico, começamos a comparar as pessoas fisicamente ativas com aquelas que fazem mais atividade física, porque a dada altura começa-se a perceber que isso teve consequências desastrosas, devastadoras no bem-estar e na saúde das pessoas, porque nós estamos arquitetados, o ser humano está arquitetado do ponto de vista biológico, do ponto de vista biomecânico, do ponto de vista bioquímico, até para fazer exercício físico. Uma das linhas de evidência é que nós temos uma reserva funcional a dar ao esforço físico muito expressiva. Uma pessoa, quando corre para apanhar o autocarro, aumenta o seu dispêndio energético em 10 vezes mais aquilo que tem no estado de repouso. E não é raro encontrar na população pessoas que aumentam o seu dispêndio energético em 100 vezes mais aquilo que têm no estado de repouso, em esforços de muito grande intensidade e curta duração. Ou seja, nós temos uma reserva funcional a dar ao esforço enorme. E, portanto, se temos essa reserva funcional tão grande, isso é um indicador que não fomos feitos para estar o tempo todo sentados ou parados ou deitados. Portanto, isso era a mesma coisa que nós desenvolvermos um carro e um motor com muita potência e ter o carro sempre parado, o carro vai avariar de certeza. Portanto, há processos que se vão oxidar, há tubos que vão perder a flexibilidade e se vão partir e, portanto, toda a gente sabe que essa é uma das consequências. O outro problema, só mesmo para terminar, o outro problema tem a ver, particularmente a partir de meados do século passado, percebeu-se, começaram a aparecer, portanto, a incidência e a prevalência de uma série de problemas de saúde, nomeadamente do foro, das doenças do aparelho circulatório, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, a própria doença oncológica, as doenças metabólicas como a diabetes, começaram a aparecer, as próprias doenças também do foro mental, a incidência e a prevalência dessas doenças começou a levantar a suspeição que isso de facto teria a ver com o facto das pessoas fazerem menos atividade física, menos exercício físico. Isso hoje em dia
é do conhecimento geral. A investigação tem demonstrado isso de uma forma inequívoca. Se quisermos ver um bocadinho ao contrário, fazer atividade física de forma regular, cumprir com os tais mínimos, é uma forma de evitar a incidência e a prevalência desses problemas de saúde que constituem, infelizmente, a principal causa de mortalidade também no nosso país e na maioria dos países do Ocidente industrializado. A verdade é que, se olharmos aos dados da nossa população, nós temos menos de 30% da população que diz que anda a pé diariamente, isto para relacionar com o que o Sr. Professor estava a mencionar, e temos quase 70% da população que diz que não pratica atividade física regularmente. Isto, então, muitas vezes discutimos as múltiplas razões da carga de doença crónica, das várias doenças aqui mencionadas também pelo professor Rui Ornelas, mas a evidência é clara de uma relação entre estes comportamentos e o resultado em termos de doença. Agora, o nosso desafio, e esta realidade é semelhante aqui e em todo o mundo desenvolvido, e o nosso desafio aqui é encontrar estratégias de inverter esta tendência, que, como o professor diz, é ancestral. Como é que voltamos a ser mais ativos? Que estratégias podemos encontrar? Que estratégias serão mais efetivas para conseguirmos inverter esta tendência? Porque a verdade é que também temos uma população cada vez mais informada. Os benefícios da atividade física são largamente divulgados e conhecidos pela população. A atividade física tem uma aceitação social cada vez maior também. E nós continuamos a ter indicadores destes que nos preocupam, porque a evolução ao longo dos vários inquéritos é pouca no que diz respeito à prática da atividade física. Isso é completamente verdade. Aliás, a Organização Mundial de Saúde indica que esta tendência global para a inatividade física é uma coisa que não é exclusiva nem da Madeira nem de Portugal. Isto é um problema a nível mundial, a nível global, e há países onde, eventualmente, não sei se o nosso estará exatamente nessa faixa, mas há países onde a inatividade física atinge 70% da população adulta. E há dados, os últimos dados da Organização Mundial de Saúde, no último raporte da Organização Mundial de Saúde, dá conta que 1 em cada 4 adultos não cumpre com os mínimos, e pior do que isso, 3 em cada 4 adultos entre os 11 e 17 anos não cumprem com os mínimos considerados essenciais para a prevenção da doença, portanto, para o bem-estar. E não é apenas o bem-estar físico, o exercício físico exerce beneficamente não apenas do ponto de vista físico, do ponto de vista biológico, mas muito também do ponto de vista psíquico e altamente do ponto de vista social. Estaríamos aqui imenso tempo para falar sobre isso. Tem benefícios enormes a esse nível, também cognitivo, performance académica, a investigação está farta de demonstrar isso. E essa é uma grande dificuldade. Eu tenho consultado vários programas, quer nos Estados Unidos, quer em Inglaterra, programas que visam exatamente inverter a situação, e grande parte dos programas não têm surtido grande efeito. No fundo, estamos a falar de comportamentos dos seres humanos, e comportamentos são hábitos, e os hábitos são difíceis de mudar. Mas da mesma forma que eu acredito que as pessoas se possam habituar a este tipo de comportamento, também acredito, e essa é a minha esperança, que as pessoas também podem adquirir os hábitos exatamente ao contrário. E isso tem de começar desde cedo. E, portanto, falando um bocadinho de estratégia, o que é que se pode fazer, tem de começar pela escola. É preocupante quando se faz um inquérito numa escola e 70% dos meninos e meninas dizem que não fazem qualquer forma de exercício ou de atividade física ou prática desportiva para além das aulas de educação física, que são regulares e regulamentares, e, portanto, isso é altamente preocupante. É preocupante quando uma diretora de uma escola me telefona, os professores, já não sei o que é de fazer, os miúdos não querem fazer a educação física, já não sei o que é quer dizer aos pais, ninguém. E há escolas onde os professores estão confrontados com isto. Portanto, é preciso não esquecer que existem formas concorrentes de ocupação do tempo livre, formas passivas, que nem vale a pena, portanto, estar a falar mais, que tem a ver com os telemóveis, portanto,
chamado, portanto, tempo atrás do ecrã, com os jogos de computador, que são um concorrente brutal a formas mais ativas de ocupar o tempo livre. No fundo, a gente está a falar de ocupar o tempo livre, é outra questão essencial nisto, o lazer, de que forma é que nós podemos ocupar o nosso tempo livre com atividades de lazer, e uma das atividades de lazer por excelência, dentre as muitas que a gente possa considerar, no fundo, é qualquer atividade que a gente pode escolher no nosso tempo discricionário, no tempo que temos à nossa discrição, e a nossa liberdade para poder escolher qualquer atividade é uma característica essencial do lazer. E dentro destas atividades, as atividades desportivas, o exercício físico, a prática de atividade física ao ar livre, são uma atividade de lazer por excelência. Há quem diga, inclusivamente, que a qualidade de uma sociedade se mede por aquilo que as pessoas fazem no seu tempo de lazer. Isso é um estudo giríssimo, veio, por exemplo, aqui na Madeira, no tempo livre, como é que as pessoas ocupam o seu tempo livre. Quanto tempo é que as pessoas estão na tasca, ao lado, quanto tempo é que estão a fazer isso. Seria uma coisa muito interessante perceber como é que a gente ocupa o tempo livre. Aliás, a questão dos 4 dias, das 4 horas de semana, os 4 dias de trabalho por semana, tem muito a ver com isso. Há países evoluídos, e aliás Portugal acho que tem alguma experiência a esse nível, mas as pessoas estão capacitadas e no fundo estão preparadas para usufruir desses mais dias de tempo livre em seu próprio benefício. E portanto há aqui muitas outras questões. Aqui levanta-se a questão da literacia, mas também a influência cultural. A questão cultural é essencial nisto, as questões culturais são essenciais. Aliás, o problema do sedentarismo tem a ver com isto, até com questões religiosas, com questões... A questão cultural é uma questão muito bem colocada. Eu lembro-me de ver há anos atrás, quando estava a consultar alguma bibliografia para a preparação de uma mestrado, e dei-te conta com um livro onde aparecia a imagem do presidente da Finlândia, agora dando exemplo de alguns países onde a prática da atividade física é encarada e culturalmente é valorizada de uma forma que não é talvez nos países do sul da Europa e em muitos outros países, onde aparecia o presidente da Finlândia, estamos a falar nos anos 50, 60, e portanto os nossos homólogos seriam o Salazar, o Marcelo Caetano, e portanto já nessa altura o presidente da Finlândia corria, fazia exercício físico, fazia atividade física, ladeado pelos seus seguranças. Eu imaginar o Marcelo Caetano e o Salazar a correrem, é uma coisa quase que dá vontade de rir. Isto para falar em questões culturais, porque isto vem muito lá atrás, ou seja, há países, a própria forma como nos fazemos transportar de um sítio para o outro varia imenso de país para país. Se a gente pensar nos Estados Unidos, toda a gente anda de carro, em alguns países da Europa, como a Dinamarca, a Suécia, etc. Portanto, a Finlândia, eu estive na Dinamarca, numa universidade da Dinamarca, estavam lá 3 carros parados na universidade, estavam centenas ou milhares de bicicletas. O reitor da universidade vai para a universidade de bicicleta. Portanto, há aqui algumas questões díspares e há imenso para fazer. Portanto, há imensa coisa para fazer, particularmente a partir da própria escola. E da escola poderíamos falar aqui imenso sobre a escola, de como é que era a escola no meu tempo, a escola hoje em dia. Há muita tranca nos cadeados dos polidesportivos. O galinheiro onde eu jogava ténis, e quando havia feriados e quando não coisa, a gente entrava lá para dentro e jogava aquilo. Hoje em dia está tudo trancado à chave. Só vou-me mesmo terminar, porque eu sei que tenho que passar a palavra aos meus colegas de painel. A Quinta Magnólia, que eu conheço desde quase que nasci, andei muito aqui, mesmo antes de ser Quinta Magnólia, mesmo no tempo do clube inglês, mas sobretudo enquanto Quinta Magnólia, as portas dos campos de ténis estavam sempre abertas, não havia cadeados nas portas das coisas. E, portanto, os miúdos participavam, desde que não houvesse lá a gente a jogar, eles estávamos sempre a utilizar os campos. Ele é desse tempo, o Dr. Bruno, que foi meu aluno no ténis há muitos anos atrás. Isto é uma aldeia, a gente vive numa aldeia. E, portanto, conhecemos todos mais ou menos uns aos outros. Hoje em dia, há 10 pessoas para abrir portas, para fechar portas. Há um que manda para abrir, para fechar. Depois há o que manda... na altura havia uma pessoa, chamava-se Dona Carmelita, ali na entrada da porta, controlava isto tudo, funcionava impecavelmente, jogava-se muito mais, os miúdos participavam. A gente quer que as pessoas pratiquem ou não pratiquem. E há muitos outros exemplos. Tem de haver, as pessoas, portanto, os diretores das escolas argumentam, vai partir o vidro, se não há dinheiro para pagar o vidro partido, não há dinheiro para arranjar a fechadura ou as balizas,
vai ter de haver dinheiro para pagar o ataque cardíaco, o acidente vascular cerebral, ou a doença oncológica, que são muitíssimo mais caros, e vocês sabem disso 1000 vezes melhor do que eu. Muito obrigada, professor Rui. Aqui duas notas importantes. Não só a questão da escola, mas fora da escola, são contextos importantes para a promoção da atividade física, nomeadamente as famílias, e temos vindo a refletir sobre isto no âmbito, na construção da estratégia regional para a promoção da atividade física. A promoção da atividade física na família. E aqui também esta nota é importante para a disponibilização dos equipamentos, infraestruturas desportivas que existem em toda a região e cresceram muito nos últimos anos, e que a disponibilização nos vários horários poderá beneficiar a prática da atividade física da nossa população. Muito obrigada, professor Rui. Passava então agora a palavra e juntávamos aqui à atividade física a componente da alimentação. E temos aqui também um especialista também reconhecido, Bruno Sousa, nutricionista, especialista em nutrição clínica do Cesaram. É doutorado em Ciências do Consumo Alimentar e Nutrição pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. É professor também universitário, responsável por unidades curriculares como Nutrição Comunitária, Nutrição na Infância e na Adolescência, e é também investigador e autor de diversas publicações científicas nos domínios da avaliação nutricional e alimentação infanto-juvenil. E se falávamos de prática da atividade física nas crianças, preocupa-nos também a alimentação ao longo da vida. E esta... Obrigada, professor. E este é um desafio que aqui coloco também ao Dr. Bruno, que nos fala um pouco sobre este desafio, que é promover hábitos de vida, hábitos alimentares saudáveis numa população que nós sabemos que... segundo os inquéritos disponíveis, que consome poucos legumes, que consome pouco peixe, pouca sopa, particularmente, que efetivamente teve uma mudança de hábitos alimentares nas últimas décadas, que pode-se refletir também em fatores de risco acrescidos para as mesmas patologias que aqui já falámos, as doenças crónicas que muito afetam a nossa população. Por isso passo-lhe a palavra. Muito obrigada por aqui estar também connosco. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, felicitar pela iniciativa, também a cumprimentar aqui os presentes e os meus colegas de painel. Mas antes de falar especificamente da área que me trouxe aqui, eu gostava aqui só de sublinhar aqui um aspecto que foi aqui referido, que acho que é importante, e aqui na qualidade de pai e não enquanto profissional. Porque eu acho que é essencial, e que estamos aqui a pensar em termos futuros de estratégias a desenvolver, esta questão da disponibilidade dos sítios para, sejam crianças, sejam outras pessoas, fazerem atividade física, eu acho que é crucial. E partilho convosco aquilo que se passava comigo até bem pouco tempo. Isto é, quando as crianças são pequeninas, nós temos parques infantis disponíveis para brincar, excelentes parques. Chegou uma altura que as crianças já não querem ir aos parques, querem jogar futebol, jogar basquete, etc, etc. E, portanto, seja aos fins de semana, seja ao final do dia, eu queria que os meus filhos fizessem alguma atividade física, e devo-vos dizer que era muito difícil eu encontrar um sítio onde eu pudesse fazer essa atividade física. Encontrava aqui no Funchal um sítio que é, ali em São Roque, um campo de futebol que chamo de Campo de Madeira. Aliás, os meus filhos já sabem o que é o Campo de Madeira. Vamos para o Campo de Madeira, não é? Que era o único que estava aberto, em que permitia que a gente pudesse jogar. O resto estava fechado, difícil acesso, e isto acaba por condicionar. Eu acho que temos que refletir isso. Isto acho que é fundamental, criar espaços que estejam disponíveis para a população. Se nós queremos que as crianças não estejam nos tablets, que estejam ativas, etc., nós também temos que criar condições para que isso seja possível. E é importante refletirmos. Estava aqui o Dr. Luís a dizer, muitas vezes o vandalismo dos locais faz com que muitas vezes seja... Temos que pensar em soluções para que, efetivamente, se queremos que a nossa população esteja ativa, também proporcione esta atividade. Peço desculpa o parênteses, mas acho que é fundamental, porque passou-se comigo... Nesse parênteses, é de salientar exatamente a questão que queríamos trazer aqui, que é a criação de ambientes promotores de saúde.
Os ambientes implicam disponibilidade de infraestruturas para a prática da atividade física e disponibilidade de alimentos. Da alimentação também. Pronto, pegando aqui neste exemplo. Relativamente à questão da alimentação, falávamos há pouco que todas essas estratégias, o que é que nós pretendemos? Pretendemos mudar comportamentos, que é algo que é difícil, mas nós temos que conseguir atingir as nossas metas, os nossos propósitos. E, portanto, aqui o que nós temos que fazer é tentar, primeiro, conhecer ao máximo a nossa comunidade e tentarmos ver quais são as estratégias que serão adequadas para nós conseguirmos atingir esses objetivos, que as estratégias já não são as mesmas que se utilizavam há muitos anos atrás. Não é? E isto faz-nos refletir um pouco. Eu, nestes dias, a preparar aqui esta intervenção, fui ler um trabalho feito em 2022, portanto, relativamente recente, na Bélgica, é certo, em que nós comparávamos o que é que os pais pretendiam relativamente às crianças para melhorar os seus hábitos alimentares. E, portanto, tínhamos aqui duas populações distintas. População de alto nível socioeconómico, baixo nível socioeconómico. E o que nós encontramos neste trabalho é dispar. O que é que interessava mais, por exemplo, às famílias de baixo nível socioeconómico? O que é que interessava para mudar estes comportamentos alimentares? Era o preço dos alimentos. Isto é, algo que condicionava aquilo que eu vou consumir, era o preço dos alimentos. Nos níveis socioeconómicos mais elevados, curiosamente, o que eles referiam, entre outros fatores, era mais informação nas compras online. Reparem, nós estamos aqui a falar até 2020, até 2030. Está bem? Agora, eu pergunto aqui, estar aqui a dizer, temos que pensar nisto que é o futuro, não é? As estratégias, implementar isto que se nós queremos mudar comportamentos, temos de ir de encontro à nossa comunidade, à nossa população e àquilo que nós conseguimos mudar os nossos comportamentos. Outro trabalho também que tive a oportunidade de ver estes dias, uma revisão sistemática sobre intervenções feitas numa população de escolas primárias, e dizia que, portanto, uma revisão sistemática, portanto, a evidência, eu acho que nós temos que ir buscar muita evidência, o que é que a evidência nos diz, para nós podermos atuar, e dizia que, para nós, efetivamente, conseguirmos aumentar, por exemplo, o consumo de hortofrutícolas, está bem? Uma das coisas que nós poderíamos ter sucesso era o trabalho que é feito nas escolas, mas de uma forma experiencial, isto é, tínhamos que colocar as crianças com a mão na massa, digamos assim. Experiência. Não basta só facultar a informação. A informação é importante, mas é importante nós facultarmos mais experiências com as pessoas. Contacto. Mas, por exemplo, para reduzirmos o consumo de açúcar, o que era mais importante são atividades transdisciplinares, portanto, isto é a nível das escolas, não é? Portanto, isto está descrito, não é? Então, são algo que nós temos descrito e que é importante nós, cada vez mais, nós avaliarmos aquilo que fazemos, termos resultados, demonstrar e também nós termos, depois, ponto de partida para nós desenharmos as nossas intervenções. E, portanto, acho que passa muito por aí. Nós conhecermos a nossa população e nós adequarmos a nossa estratégia àquilo que nós temos e à nossa população que nós queremos. E, portanto, e se me permitem, eu ia optar aqui, tudo bem que isto é uma amostra enviesada, mas, por exemplo, pegando aqui, neste exemplo que falamos há pouco, baixo consumo de legumes. Eu perguntava aqui na plateia o que é que acham, que estratégias é que podíamos utilizar e que iriam funcionar em cada um de vós para aumentar o consumo de legumes. Quem quer partilhar? Agora, façam esta reflexão. O que é que acham se eu tinha que aumentar o consumo de legumes? Que estratégias é que nós podíamos utilizar para cada um de vocês aumentar o consumo de legumes? Basta facultar informação? Os conhecimentos é importante, a literacia é fundamental. Agora, quais são os fatores que poderão condicionar? Força. Sem dúvida.
excelente. Agora, eu pergunto, o que é que nós podemos fazer para que essas famílias tenham estes hábitos e para incutir às crianças? Porque muitas vezes, mas muitas das nossas crianças não têm os bons hábitos precisamente por isso, não é? Os pais às vezes dão um mau exemplo e nós sabemos que o ambiente é fundamental e que acabam por transmitir isso às crianças desde cedo, aliás. Por exemplo, as crianças também vão determinar por vezes o comportamento dos pais. E já que estamos a falar da experiência individual, eu, por exemplo, agora consumo mais legumes do que consumi antes de ser mãe, porque exatamente quero dar o bom exemplo. E uma das estratégias que até fico contente de ter aqui validada é, eu gosto de ir comprar legumes diretamente na feira. E o meu filho também gosta, ele tem contacto, compra, ele sabe, chegamos a casa, lavamos os legumes e na hora que eu estou a confeccionar o jantar, ele corta o pimento e corta os brócolos e às vezes encontro a comer brócolos cru, porque é algo que ele gosta muito, de brócolos. Pronto. Esta mudança, a nossa família também modificou alguns hábitos e tornou-se mais saudável por causa da criança. Tentando aqui, há uma dualidade. Aliás, por vezes nós também conseguimos chegar aos adultos através das crianças. Mas força, Luísa, força também. Acho que nessa isso é importante a acessibilidade. Sabemos que os legumes são caros. Por isso é que eu estava há pouco a falar também da questão dos preços. Pronto, e é isso que nós temos que pensar. Nos tempos atuais, cada vez mais, as famílias têm-se queixado desse aspecto. E condiciona aquilo que eles vão consumir. Por mais, se ou não... Eu penso... O Dr. José Luís Nunes aqui terá uma apresentação, teria de ter uma apresentação quase dispensável, o nosso ilustre pediatra, que é presidente também da Assembleia Municipal da Câmara Municipal do Funchal. E que aqui certamente terá um contributo importante. Faça o favor, Dr. Luís. Eu estava desejoso de saltar para a conversa, porque de facto ainda bem. É o que me acontece no dia a dia. Eu, como pediatra, e muitas das pessoas já me conhecem, tenho uma barreira muito grande de fazer incutir alterações alimentares. Precisamente porque os grandes erros vêm já da família. E normalmente uma criança obesa, quando vamos ver, o pai é obeso, a mãe é obesa, a avó é obesa, tudo isto por erros alimentares. E quando a gente começa, por exemplo, na diversificação alimentar, e diz a uma mãe, vamos lhe dar iogurte natural, e a mãe faz, mas não gosta? Detesto, mas o seu filho vai gostar, provavelmente. Portanto, o paradigma da mudança na alimentação tem que ser demonstrar aos pais os erros alimentares, os prejuízos. Lá está a literacia e saúde, explicar-lhes, incutir-lhes, comprometê-los com a situação. É fácil? Não é. Tenho muitos anos disso, tenho muita dificuldade e apoio muitas vezes nutricionistas, o Bruno que o diga, mas digo-lhes sempre, vocês vão ao nutricionista, mas vocês têm que mudar a vossa ideia. Ir ao nutricionista, vir com um papelinho a dizer não coma isto, não coma aquilo, não coma aquilo, e encher o frigorífico de iogurtes, eu até digo que só falta iogurtes, pedras de calhau, etc. Tudo isso, com esses todos os alimentos, não vai conseguir corrigir. Então, é um ensino à família, é demonstração, e isso é importante na nossa saúde, fazermos isso, demonstrar quanto é errado essa alimentação que está a ser feita com o consumismo. Nós abrimos a televisão e o que é que nós temos na televisão? Venda de carros e alimentos de fast foods que têm quase sempre um impacto muito grande nas crianças. Acho que devia haver algum controle também na informação, na televisão, nos meios, tal como eles dizem que é barato e que é completo, lhes dizia também o mal que podem incutir às nossas crianças. Desculpe. Muito obrigada, Dr. José Luís. E aqui uma nota também muito importante.
A educação para a saúde é complexa. Isto é tudo, a informação, dar informação às pessoas até é fácil. Fazer com que essa informação realmente chegue ao outro lado e tenha significado suficiente para haver uma alteração de comportamentos é realmente o mais difícil. A literatura também nos diz que as medidas mais eficazes são exatamente as medidas restritivas. Proibir algum tipo de publicitação, restringir os espaços onde essa publicidade acontece, limitar a quantidade de açúcares ou de gorduras que os alimentos podem ter quando são introduzidos no mercado. E há aqui um campo de intervenção muito grande, mas que é muito difícil também de fazer, de ver mudança, porque não é só uma mudança que depende de um sector, mas é realmente uma abordagem que tem de ser multissectorial. O Plano Regional da Saúde traz uma mensagem inerente a toda a definição estratégica, que é de que a saúde deve ser central em todos os processos de tomada de decisão, em todos os contextos. Exatamente por causa disto, porque no que diz respeito à disponibilidade de infraestruturas para a prática desportiva, à disponibilidade alimentar, aos contextos de trabalho, às escolas, temos de tomar decisões pensando no impacto que essas decisões têm na saúde das pessoas. E é difícil motivar a comunidade no geral, todos os sectores, todas as instituições, até a instituição família, para esta mudança. E o desafio é mesmo esse. Sim, e eu até pegava um bocadinho aqui nessa questão destes desafios e pensando naquilo que nós temos que fazer em termos de futuro. Eu acho que as estratégias e aqui o marketing, acho que é extremamente importante estar aqui articulado com a saúde. E eu pego aqui num exemplo, e lanço também para aqui, peço desculpa falar de marcas, mas lanço aqui para a plateia falar sobre a publicidade do IKEA. O que é que vos vem à cabeça? Não é? Lembram-se quando abri aqui a loja do IKEA na Madeira? Como é que eles fizeram? Ficou ou não ficou na cabeça das pessoas? Até mesmo recentemente, por causa do logotipo do Governo da República, aproveitaram logo para pegar nisso. E, portanto, acho que aqui também na saúde nós beneficiamos muito do marketing. Portanto, nós temos que pensar que mudar comportamentos é difícil. Nós temos que chegar à nossa população. Conhecer a população é essencial. Mas também temos que adequar as estratégias de forma a que a nossa comunidade possa mudar estes comportamentos, para além dos outros fatores que já foi aqui falado que é fundamental, a acessibilidade. Se eu não tenho acessível os alimentos, se eu não tenho também condições para acesso a esses alimentos, vai condicionar, sem dúvida, aquilo que nós vamos consumir. O que é que eu quero dizer com isto? Que a veiculação da informação é importante, o conhecimento é importante, mas não será só suficiente. E, portanto, para nós conseguirmos os tais resultados, temos que ser um pouco mais abrangentes e temos que ser inovadores para os tempos atuais e para os tempos que aí vêm. E conseguir, então, sensibilizar, além de informar, sensibilizar, fazer com que a pessoa seja sensível à informação que recebeu para mudar comportamentos. Doutora Teresa, quer intervir?
É a questão... Faz-me lembrar, já agora sobre isto, nem é preciso coisa. Sobre essa questão do à volta da escola, eu lembro-me na Bartolomeu Estrela, havia uma papelaria fora da escola. O homem da papelaria que lembrou-se de começar a vender gomas. O gajo vendia uma folha de papel e 100.000 gomas, os pequenos todos vendem. Pá, isso é um exemplo, tipo, para além de outros aspectos, mesmo só para terminar e dar aqui um toquezinho, que às vezes essas estratégias esbarram com questões de hábitos. Eu estou-me a lembrar, e a doutora Teresa Esmeraldo conhece muito bem, porque ela fez parte desta equipa de investigação, a doutora Carmo Faria também acompanhou, e os meninos e meninas avaliados em 2000, entre 2000 e 2008, em 2000 haviam 26% das meninas que tinham excesso de peso. E nessa altura, portanto, nesse período, estavam-se a instalar os chamados bufês saudáveis nas escolas. Em 2008, 8 anos depois, mais bufês saudáveis nas escolas, supostamente, um outro grupo de meninas, portanto, um grupo independente com 9 anos de idade, portanto, as mesmas idades, em 2000, 26% tinham excesso de peso, em 2008, quase 40% das meninas tinham excesso de peso. A diretora de escola dizia, pá, e os bufês saudáveis, as pessoas não imaginam o que eles trazem dentro da mochila, os pacotes de batatas fritas, de chocolate, não há estratégia nenhuma que resista a isto, mas há muito para fazer. Para mim, deixe-me só comentar como gratificante. Só uma situação gratificante para mim. Achei interessantíssima a sua intervenção, doutora Teresa, e de facto para mim foi muito importante, porque de facto você esteve lá, aceitou o bolo, e depois fui comendo ao longo do tempo. Se calhar é isso que eu faço, por isso estou assim. O que eu devia fazer era deitar o bolo fora logo que saísse da loja. Eu não era capaz. A prova é que eu estou assim. É só uma brincadeira. Desculpa. É só... É verdade. Só dando aqui apoio. Sim. Só pegando aqui um bocadinho aquilo que o professor Rui estava a dizer. Mudar comportamentos demora tempo. E, portanto, nós não podemos, às vezes, esperar que se faça um trabalho agora e que logo a seguir se consiga os resultados. E, por outro lado, acho também extremamente importante, ao desenvolvermos estratégias, que as metas que se coloquem também sejam sensatas. Muitas vezes nós queremos metas que não são sensatas, não faz sentido. E, portanto, muitas vezes até manter o excesso de peso numa população já é muito bom, não é? E agora, que devemos de fazer este trabalho, tem que ser feito. Mesmo que fora das escolas não se faça, acho que dentro das escolas, isto é, não vamos estar a fazer, porque fora da escola não se faz, vamos também dentro da escola estar a fazer este tipo de promoções. Só aqui deixar esta... E eu vou trazer agora para a discussão o nosso interveniente, que ainda não intervi. Ainda vou-lhe dar a palavra mais uma vez, Dr. José Luís. Antecipou-se, mas eu ainda não apresentei aqui o Dr. João Teixeira. O Dr. João Teixeira é médico veterinário pela Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa e pós-graduado em Ciências do Consumo Alimentar.
Desempenha funções na Autoridade Regional de Atividades Económicas e é chefe de equipa multidisciplinar na área alimentar. Ou seja, traz-nos aqui não só a perspectiva das atividades económicas na área alimentar, mas também uma perspectiva sobre a saúde dos animais e a forma como a saúde dos animais, do ambiente, está relacionada com a saúde das pessoas. E era sobre isso que ia trazer aqui o Dr. João para falar e começar por nos falar sobre a forma como tudo isto está relacionado, o que temos vindo a falar, com um ambiente saudável, onde temos também animais saudáveis, temos relações com, estabelecemos relações com diversos tipos de seres vivos, não é? Por isso passava-lhe a palavra. Muito obrigada também por integrar este grupo. Bom dia a todos. Muitos parabéns pela iniciativa, também para agradecer aqui o convite da doutora Bruna Gouveia, cumprimentar aqui os colegas de painel e todos os presentes. Bem, o tema Uma Só Saúde, mundialmente conhecido como One Health, passa essencialmente, primeiro sabemos que conceito é este. Este conceito, primeiro é reconhecimento que existe uma interligação entre a saúde humana, a saúde animal e o ambiente e os seus ecossistemas. A saúde não depende, obviamente, só de nós humanos, também depende de todos os seres vivos que nos rodeiam, desde todos os micro-organismos aos grandes animais, e todas estas inter-relações que existem entre os animais, entre os animais e os seres humanos e o ambiente, permitem que, de alguma forma, exista aqui sempre um equilíbrio que se permite nos ecossistemas. Quando ocorre uns certos desequilíbrios no ecossistema, vou dar um exemplo, por exemplo, muito da nossa ação humana, está provado que a desflorestação, neste caso, penso que muitos de nós temos ouvido falar da desflorestação das florestas tropicais, nomeadamente na Amazónia, está provado que com essa desflorestação o número de mosquitos aumenta, que obviamente será sempre um vetor importante e quando em contato com as populações provoca doenças. Nesse sentido também, relativamente a uma breve nota histórica, na criação deste conceito de uma só saúde, ocorreu em 2005, quando o sobressalto da gripe aviária, a Organização Mundial de Saúde sentia a necessidade de reunir diversas organizações para termos uma abordagem multidisciplinar. E nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde recorreu à Organização Mundial de Saúde para os animais, a organização também que é a FAO de Alimentação e de Agricultura, também recorreu a vários institutos de conservação e natureza, com o objetivo de criarmos planos de controle e de monitorização dos diversos riscos, seja riscos a nível da saúde pública, nos riscos de saúde animal e nos riscos do ambiente. Nesse sentido, estes planos tinham um grande objetivo. Era responder a estas diversas ameaças que possam provocar as doenças. E, nesse sentido, uma das grandes ameaças que nós temos é, sem dúvida nenhuma, as doenças zoonóticas, são doenças infecciosas que são transmitidas a partir dos animais para o homem. Para termos uma ideia, cerca de 75% das doenças infecciosas emergentes são de origem animal e de 60% das doenças já existentes também são de origem animal. Nesse sentido, aí o papel, obviamente, do médico veterinário. Eu costumo dizer que o médico é um médico de uma só espécie, enquanto que os médicos veterinários têm imensas espécies para tratar. Só para termos uma ideia, existem mais de 5.000 espécies de mamíferos. E aqui a importância do médico veterinário, não só do médico veterinário, mas também de todos os colegas que trabalham na área da saúde animal, é muito importante. Nós hoje, para identificarmos o que é uma zoonose, as zoonoses mais conhecidas... Desculpe. As zoonoses mais conhecidas, uma das zoonoses mais conhecidas é a raiva. Felizmente é endémica em Portugal desde os anos 1960, mas gostaria de relembrar os presentes que é como é que nós conseguimos, por exemplo, à nossa escala em Portugal, tornar que a raiva fosse endémica. Ora, a vacinação tornou-se obrigatória nos cães desde 1926. E isto é um trabalho que já vem com a vacinação obrigatória dos cães, que é um trabalho que eu costumo dizer que não é só dos médicos veterinários, sabemos que é obrigatório, mas também depende de todos nós. Ou seja, o simples facto de levar o cão ao médico veterinário para nós darmos aqui, para ser frente à vacina da raiva, já estamos a trabalhar também para evitar uma zoonose. Temos outras, leptospirose, toxoplasmose, temos uma que me preocupa e que preocupa todos nós. Eu penso que temos assistido no Brasil aos casos de dengue. Este ano, infelizmente, já temos no Brasil tem 3 vezes maior número de mortes
devido ao vírus do dengue no Brasil. Estima-se que no próximo ano ainda possa ser pior. Isto ao facto de o ser humano, quando eu também referi que as doenças, a maior parte das doenças são provenientes do animal, eu quero deixar aqui patente que a culpa não é do animal, a grande parte da responsabilidade é nossa. Somos nós, o ser humano, que invade as florestas, faz a desflorestação, é o ser humano responsável pela poluição e a alteração destes ecossistemas, obviamente que os animais também, na falta do seu habitat natural, vão procurar outras zonas. As alterações climáticas com o aumento da temperatura, então é ótimo para o mosquito também se desenvolver, por isso é que o mosquito começou a expandir-se para outras áreas. Infelizmente, na Madeira, é um caso que o mosquito do dengue foi relatado a presença de 2005. No entanto, efetivamente, a doença, a primeira vez que o mosquito começou a contaminar, a infectar as pessoas, foi a partir de 2012. Isto é muito importante também para nós sabermos quais são todos os fatores ambientais que nos envolvem. Sabemos que, por exemplo, o facto de uma alteração da temperatura pode ser sempre propício também para o aumento do número de vetores e para uma propagação da doença. Pensando nesta perspectiva que temos vindo aqui a discutir com os nossos outros intervenientes da criação de ambientes mais saudáveis, o Dr. João é presidente da secção regional da Ordem dos Veterinários. Eu tinha omitido essa parte na sua apresentação, mas como é que vê o médico veterinário e toda a equipa que trabalha na área da veterinária, como é que vê a intervenção, que contributo poderá ter para a criação de ambientes mais saudáveis? Que estratégias devemos implementar como comunidade? Sim. É assim, eu gostaria de dizer que grande parte também do trabalho do médico veterinário, ou também a dar os cuidados de saúde aos seus animais, muitas vezes é o primeiro que identifica, por exemplo, uma patologia no animal. E nós temos muitos casos desses, ou seja, nós conseguimos, os animais são seres sentinela. Nesse sentido é fantástico porque nós conseguimos saber os comportamentos do animal, como o animal se comporta com uma determinada doença e muitas vezes, antes dessa doença ser transmissível ao ser humano, nós já podemos aqui dar algum tipo de feedback que tenhamos à parte de medicina humana. Eu vou dar um exemplo muito curioso também para sabermos do papel do animal como sentinela. Os mineiros, quando iam para as minas, estavam sempre muito preocupados e às vezes havia uma taxa de mortalidade dos minérios devido à presença de gases perigosos, nomeadamente ao monóxido de carbono. E nesse sentido, começaram, através de um fisiologista, começou a utilizar os canários para acompanhar os mineiros na exploração mineira. Acontecia uma situação muito interessante. Quando o canário começava a ficar moribundo, era um sinal de alarme para os mineiros e eles saíam. Isso é um exemplo da grande utilidade que os animais podem ter como animal de sentinela na prevenção das doenças e do risco para o ser humano. Mas temos outros casos. Também gostaria de dar aqui um exemplo prático para nós todos entendermos a importância do Moço à Saúde e destas equipas, desde médicos veterinários, médicos de medicina humana, engenheiros do ambiente e das várias áreas, como todos podem trabalhar em conjunto. Em 1999, em Nova Iorque, existiam, como era habitual todos os anos, havia surtos de uma encefalite chamada encefalite de St. Louis. Toda a gente pensava que era, principalmente a parte de saúde humana, toda a gente chegava à conclusão que era um caso de encefalite, era uma situação que acontecia em agosto e outono, com uma certa mortalidade mais a nível dos idosos, e todos deram por esclarecido que era aquela doença. No entanto, uma patologista, o médico veterinário patologista no zoo de Bronx, começou a reparar que as aves, nomeadamente os corvos, e muitas das aves estavam com grandes índices de mortalidade. O que não era comum, porque se fosse o vírus de encefalite de St. Louis, os animais, as aves tinham esta doença, mas não tinham a mortalidade. Então a colega achou muito estranho e começou a exigir, que neste caso fosse para a análise, para identificarmos qual era o agente infeccioso. Ela, no início, ninguém queria acreditar, porque já havia uma ideia pré-concebida. Não, nós já sabemos qual é o vírus, é este, ponto final, os sintomas são muito característicos, mas ela existia. E essa insistência dela permitia isolar pela primeira vez nos Estados Unidos o vírus do Nilo Ocidental.
E essa diferença, ou seja, o facto de nós conhecermos, não confundirmos dois tipos de doenças, fazermos diagnósticos diferenciais, é muito, obviamente, contribui para as terapêuticas e para a diferenciação. Isto é um exemplo do que um conceito de uma só saúde, como as diversas entidades podem trabalhar em conjunto em prol da nossa saúde. A saúde é efetivamente uma questão global, não é? E quando se fala nesta perspectiva, temos efetivamente de ver todo o panorama, desde o indivíduo que nos chega aos animais que o circundam e ao ambiente, para conseguir as explicações para os fenómenos. Muito obrigada, Dr. João. Aqui, e pensando que falámos de ambientes promotores de saúde, as cidades também querem-se promotoras de saúde. São o espaço que nos acolhe, que nos influencia de múltiplas formas e que também tem por objetivo, nomeadamente a sua governação, tem por objetivo a capacitação, a informação e a promoção de comportamentos saudáveis naqueles que são os seus cidadãos. E é nesta perspectiva que também pedia agora o contributo do Dr. José Luís. Muito obrigada. Agora sim, compete-me, há bocado fui à parte, agradecer o convite por estar aqui presente, como representante da Assembleia Municipal do Funchal, e peço já para vos dizer e definir que a Assembleia Municipal do Funchal é um órgão consultivo, não é um órgão executivo. A doutora Bruna tem muito mais conhecimento do que eu. Isto já para pôr um bocadinho à parte, para não me pedirem estradas, nem me pedirem casas, porque esse é essencialmente com o executivo. E agradecer de facto a vossa aqui convite. Pedimos visão. Visão. Mas a visão é muito importante. Os cegos têm importância na vida, mas têm a sua limitação. E nós aqui não podemos ter limitações. Na nossa cidade não pode haver limitações. E cumprimentar os colegas e, de facto, dizer que esta preocupação não é uma preocupação minha, não é nossa, é uma preocupação mundial de como é que as cidades podem ser construídas, podem ser dirigidas em termos de promoção de saúde. E começo por vos dizer que há um estudo feito por universitários, um campo universitário, em que foi englobado a cidade de Coimbra e muitas cidades da Europa, feito por estudantes universitários, e onde se chegou à conclusão que a promoção da saúde, cidade-saúde, teria que abordar essencialmente 4 pontos importantes: o envelhecimento, a mobilidade, a saúde e a habitação. Envelhecimento, pergunta qual daqui, quem é que não quer ser velho? Toda a gente quer ser velho, porque senão ficou a meio do percurso, logicamente. Mas esse envelhecimento é um envelhecimento que é extremamente importante, ser em condições dignas, ter um fim de vida digno, não é viver por viver, mas viver com qualidade. Lembro-me sempre, se calhar, eu penso que a autoria não é dele, mas o presidente Lula, quando tomou posse, teve uma afirmação que me tem vindo a martelar na cabeça todo o tempo. Não se é velho pela idade, mas sim pela falta de objetivos. E é o meu lema neste momento. Eu, quando me levanto, tenho que ter um objetivo. E a promoção do envelhecimento é dar objetivos aos nossos idosos, de quem eu já faço parte, logicamente. E, nesse envelhecimento, dar-lhe dignidade, dar-lhe condições de vida, dar apoio na saúde. É um ponto importante. A mobilidade. E a mobilidade é outro ponto muito importante. Quando o professor Trindade há pouco falava na história da roda, eu acompanhei com a história das cidades. Começou-se por becos, começou-se por trilhos, mais propriamente, passou-se a construir com becos, passou-se a construir com travessas, passou-se a construir com estradas, com avenidas, e tudo isto porque a evolução social assim o necessitou. Foi da roda para o carro, do carro para o carrão, para o caminhão, etc., para tudo isso, e as estradas têm de ser feitas nesse sentido.
Quanto à saúde, não só, portanto, até em termos da mobilidade, temos a criação dos espaços verdes. É importante termos espaços verdes, mas também é importante uma coisa, é a manutenção desses espaços verdes. Não é nós criarmos um jardim e depois passarmos por lá, está cheio de mato, de ratos, não tenho nada contra os ratos, tenho medo de ratos, mas não tenho nada contra os ratos. Ratazanas há muitas por aí, não é? Enfim, tem de haver qualidade, além da organização, da estrutura, tem de haver uma organização em continuidade. Não é só criar, é criar e manter. Manter, lá está, as nossas crianças poderem ter sítios dignos para brincar. Se eu vos contasse como é que eu brincava, vocês iam se rir e dizer, pá, de facto ele já é um dinossauro. Eu brincava na rua, jogava futebol na rua, vivia no Caminho do Terço, não sei se alguém conhece, é assim super inclinado, e eu jogava a bola aí. A bola quando ia para cima era fácil de dominar, quando vinha para baixo perdia-se no domínio. Jogar à bilhardeira, jogar às esferas, era uma estrutura de vida diferente. Quem é que deixava agora as nossas crianças jogar a bola na estrada? Nós tínhamos medo da multa, que a polícia se chegasse, pagávamos 80.500. 80.500 eram 80 escudos e 50 cêntimos. Agora, nem com multa, se a gente deixava os miúdos brincarem na estrada, a estrutura também é diferente. Os carros, tudo a estrutura é diferente. Na mobilidade, nós temos que criar condições, estou perfeitamente de acordo, criar condições para que as nossas crianças sejam felizes, criar condições para que elas cresçam em segurança, criar condições para que elas sintam vontade de praticar desporto. E era outra coisa que se dizia, que de facto, aqui podemos ter duas situações diferentes. Uma é praticar desporto, e é importante para o exercício físico, deve ser cultivado, deve ser incentivado. E outra passa pela luta do 0,5 na nota, 0,05, em que também se vê as crianças ocupadíssimas todo o tempo, das 24, quase não têm tempo para dormir. Daí que também têm dificuldade em arranjar tempo para praticar desporto. A escola tem o seu papel importante. Se calhar, na escola deve haver uma mudança de estrutura para que eles aproveitem aí. Porque senão o que é que acontece numa criança? Sai da escola, vai para o campo de futebol, lá para cima, aí, para qualquer lado, vai para jogar. Quanto tempo ele leva nesta... Quanto é encargo dos pais que têm que ir buscar, que têm que ir pôr, que têm que ir levar? Portanto, tudo isto, este tempo perdido, a escola devia mudar a sua estrutura para eles poderem praticar desporto na escola. É um papel da escola nesse sentido. Quanto à saúde, e passando rapidamente, vemos a saúde, eu acho que nós temos uma saúde maravilhosa. Maravilhosa. Podia-vos contar factos do que acontece no continente, de um episódio que eu tive nas Assembleias Municipais, mas levávamos muito tempo, só para vos dizer que eu fico perfeitamente chocado. Porque é que, e as pessoas têm razão de reivindicar, listas de espera. É verdade. Toda a gente acha que a sua situação de saúde é mais grave que o do lado e mais grave que o outro. Mas vocês já viram, reflitam comigo só uma vez, estar uma grávida no final do seu percurso de gravidez, vivendo em Lisboa, ela sabe onde é que vai parir? Não sabe. Não sabe porque hoje é aquela maternidade aberta, outra é a outra, e acabou de fechar, que só há... E eu até acho que as pessoas passam ao lado disto. No nosso meio reivindicam-se situações que eu até acho ridículas. Outras são muito importantes, é verdade. Mas, comparativamente à nossa saúde, com a saúde a nível nacional, eu acho que temos de dar parabéns à saúde, aos profissionais da saúde e à orgânica da saúde, porque nós temos uma saúde que não roça a perfeição, mas é muito, muito, muito boa. Outro é a habitação. A habitação é um direito de todos.
é um direito que todos nós temos e as cidades têm que ser criadas para construir habitação. Mas é também preciso perceber que não é fácil haver habitação de um momento para o outro. E quando eu fazia campanha, eu achava tanta graça que as pessoas que me conheciam, uma vez no Socorro, eu vou abordar uma senhora que me conhecia e ela disse: olha, não venha com histórias. Eu só lhe dou o meu voto se lhe der uma casa. E eu disse assim: olha, só se for de papelão, mas eu faço-lhe um desenho, porque de facto as pessoas acham também que tem que ser o governo a dar tudo. Tem que ser o governo a construir casas, tem que ser o governo a dar as casas. É verdade também, do outro lado da medalha, está cada vez mais difícil a aquisição de casa para os jovens. Os custos das casas, a construção das casas, tudo isso leva a um problema de habitação, que sei que as autoridades estão a construir muitas casas, investindo francamente nisto, mas reparem, a natalidade diminui, daqui a uns anos vai ser menos gente para pedir casas, provavelmente, mas é difícil, de facto, dar casas a toda a gente, como se consegue perceber. E dentro destes 4 parâmetros que nós vimos, envelhecimento, mobilidade, sistema de saúde e habitação, as autarquias têm um papel importante. E a autarquia do Funchal está a cumprir, efetivamente, com isso. Para a saúde, tem uma comissão de saúde que não é sobreposto nem tirando lugar à Secretaria Regional da Saúde, que tem o seu papel, mas é por lei. A lei das autarquias tem de, numa linha, dizer que as autarquias têm de zelar pela cultura, pelo desporto e pelas condições de saúde. A habitação está a promover a habitação em muitos sítios. Subsídios para a mobilidade, os transportes dos menos os jovens e demais, os menos jovens e os menos jovens, os mais jovens e os menos jovens. Parece que a autarquia, não fazendo publicidade, acho que a autarquia tem feito um trabalho importante, valioso, de atendimento das necessidades das pessoas, criando uma cidade, no fundo, para nos podermos viver felizes. Muito obrigada. Tocou aqui nessa questão de como se condiciona a ação, nomeadamente com, por exemplo, o incentivo do uso dos transportes públicos. A medida que mencionou da Câmara Municipal do Funchal é uma medida que promove o uso dos transportes públicos e do Governo Regional, que promove o uso dos transportes públicos. Esta é uma medida que nós vemos que terá certamente uma ligação com aquilo que foi discutido pelo professor Rui Ornelas, e ele queria intervir há pouco, por isso passava-lhe também aqui a palavra. Posso ficar com este? Não, pegando um bocadinho naquilo que o Dr. Zé Luís Nunes disse, levantou aqui uma série de questões que davam para a gente ficar aqui horas, dias a falar, muito interessantes. Eu vou pegar, falou na questão da visão, e nestas coisas é preciso ter visão. Aquilo que alguns dos arquitetos naqueles países do norte da Europa tiveram, por exemplo, na Dinamarca criou-se a maior área de compras ao ar livre, onde as pessoas, para fazerem compras, não há carros, não há motas, não há coisa nenhuma e andam. Isso tem a ver com uma questão que é muito interessante, que é a questão da pedestrianização. E aqui na cidade do Funchal há um bom exemplo daquilo que foram feitos nas últimas décadas, que é a pedestrianização do Funchal. E um conceito também muito interessante, que foi criado nos Estados Unidos, que é o das Walkable Cities. Portanto, é uma espécie de cidades andáveis. O que é o conceito de Walkable City? São cidades ou bairros onde as pessoas, para viverem, para fazerem compras, para levar os miúdos à escola, para irem trabalhar, para irem ao cinema, etc., não precisam de utilizar o carro ou utilizar uma moto, portanto, e só andam ou utilizam a bicicleta para. Os Estados Unidos têm um ranking das cidades andáveis, das Walkable Cities. Foi um conceito criado pelo James Sallis, um psicólogo muito na área desta questão do comportamento, tem muitas ligações a Portugal, ele é muito amigo do professor Jorge Mota, da Universidade do Porto, e, portanto, com quem temos excelentes relações. E esse é um conceito que também pode, de alguma forma,
há aqui bons exemplos. A Madeira tem bons exemplos. O Funchal tem belíssimos exemplos de espaços muito agradáveis para andar. Portanto, toda aquela baixa que foi criada é espetacular. As promenades que foram criadas na Madeira nas últimas décadas são uma coisa fantástica, uma coisa que não existia. Isso é altamente bem-vindo e incentivador da prática da atividade física. Infelizmente, nem sempre, ou alguns desses espaços, estou-me a lembrar, portanto, daquele polidesportivo, daquele parque da Ribeira Brava. E de vez em quando estão dias como este, e o Parque da Ribeira Brava tem 0 pessoas lá dentro a utilizarem o parque, um parque com condições fabulosas, e a Poncha, as tascas da Poncha estão cheias de gente e cheias de carros. Portanto, há questões aqui culturais, e isso vai enquadrar em 2 aspectos que a Organização Mundial de Saúde chama a atenção para a dificuldade que é em aumentar estas questões da atividade física. Uma que tem a ver com conhecimento, que já foi aqui falado, a tal literacia que é imensamente importante, e outra que tem a ver com investimento. É preciso investir. Provavelmente era preciso investir em pessoas que estivessem lá a atrair e a enquadrar eventualmente a atividade mas é preciso investir, é preciso pagar. Estou-me a lembrar dos centros de saúde. Os centros de saúde têm um especialista em exercício físico. É preciso valorizar também o exercício físico e saúde. Epá, eu vou deixar esta deixazinha aqui, deixa-me só, já passo ao Dr. Zé Luís. Há dias houve um programa sobre obesidade e excesso de peso, um programa porque era o Dia Mundial da Obesidade. E houve um programa na televisão, a doutora Carmen Faria já está a olhar para mim e já está a rir. Nesse programa estava um endocrinologista fantástico, penso que era, já não me lembro muito bem, estavam 2 nutricionistas, estavam 0 profissionais do exercício e do exercício. Nada contra, obviamente, as nutricionistas, depois uma ia confirmando o que a outra ia dizendo, sim, ela claro, é evidente. Podiam ter um profissional do exercício físico. O exercício físico é isso, quando é uma peça essencial no controle do excesso de peso e da obesidade. Isto é um exemplo de como é que a gente valoriza mais ou valoriza menos a questão do exercício físico e da atividade física. Portanto, não basta às vezes ter só... Eu lembro-me que há anos atrás, mesmo aqui na Monumental, era a Associação de Desporto para Todos, eventualmente, não sei se com a ajuda da Câmara, e havia uma espécie de um grupo de profissionais, nossos ex-alunos, que controlavam a atividade física das pessoas, estavam ali, faziam avaliações, incentivavam a... É preciso investir, é preciso gastar dinheiro. Se a gente não investe, não é gastar dinheiro, se a gente não investe dinheiro nisto, vai ter de ter dinheiro depois para tratar o cancro, o ataque cardíaco, a doença metabólica, que são coisas estratosfericamente elevadas, como vocês sabem. Concordo perfeitamente, e sem saber que a sua intervenção iria para a comunicação social, eu queria de facto dizer que a comunicação social tem um poder enorme na nossa região. Vejo pequenos programas, pequenas asneiras que eu vou dizer à televisão, parece que as pessoas não veem, não ouvem, e depois durante a semana vão dizendo, olha, eu gostei de ver, outras não gostaram de ver o que a gente foi lá dizer. E é aí que se devia ser aproveitado, porque há sempre um lema, quando se acerta ninguém se lembra, quando erra ninguém esquece. E na comunicação social, nós vemos naqueles pesquis, vêm só acidentes, morreu disto, fez daquilo, e não há aquelas coisas boas. Por exemplo, a promenade, que disse muito bem, que é um valor incalculável, fala-se de que se destrói a varanda, de que há vandalismo, de que há assaltos, e não se fala do número de pessoas, do tipo de pessoas, filmar, mostrar que as pessoas... Isto é que tornava-se convidativo ver que as pessoas também vão praticar mais desporto, vão caminhar, não precisam de correr, vão caminhar, vão estar... E temos que aproveitar a comunicação social aí, no circuito rodoviário. Porque é que as pessoas entram em sentido contrário? Em preparação. Então devem ser preparados. Fazer pequenos vídeos, demonstraram circular na rotunda. Eu vinha para aqui, atravessou-se à minha frente uma moto, que não ficou no chão por acaso, porque ele achou que devia circular. Essa circulação é a informação que eu devia dizer. Utilizarmos muito a televisão e a rádio, mas mais a televisão, que entra para a porta e colocar isso em horários nobres. Não é colocar às 11 da noite, em que se a gente quer que é um tema que interessa às crianças, elas não podem estar a ver isso. Há horários perfeitamente capazes e temos que pedir para isso poder ser feito, para incutir. Quem tiver aqui influência sobre isso, mete uma cunha, está bem?
Só uma pequena notazinha. Quantas vezes é que nos últimos anos a gente viu na televisão um slogan a incentivar a atividade física e o exercício físico? Zero. Ou praticamente zero. Quantas vezes é que a gente vê McDonald's, Coca-Cola, todos os dias? Estes tipos têm um poder económico gigantesco. Portanto, a influência da comunicação social é enorme. As referências também são muito importantes, doutor. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um Ronaldo. O que o Ronaldo faz para o mundo inteiro tem um impacto gigantesco. Aparecer uma imagem de um Ronaldo com um cigarro na boca era uma coisa devastadora, arrebentava com dezenas de estratégias e de programas antitabágicas no mundo inteiro. Bastava que aparecesse uma imagem dele com um cigarro na boca, bastava isto. O contrário também é verdade. Portanto, utilizar as referências para passar mensagens. Os tipos da sétima arte, os tipos que são artistas, aquelas figuras dos modelos, os nossos governantes também, é preciso dar o exemplo. Epá, um médico não pode dizer ao utente, o senhor não fume que faz mal, e os maiores participantes do clube Epicure no mundo são médicos, os tipos das charutadas. Isso não há estratégia nenhuma que combata, é preciso dar o exemplo e começar para as pessoas. Epá, como é que eu vou dizer que é importante o controle do excesso de peso e a obesidade é um fator de risco e eu tenho um print da cintura de 2 metros e estou a falar com o utente com 2 metros? Pronto. Já sabia que o Dr. Zé Luís ia reagir a isto. Pá, mas os exemplos são imensamente importantes. Estou-me a lembrar do professor Luís Sardinha, que é uma das maiores figuras do exercício em Portugal, do exercício e saúde. E ele houve uma dada altura que se deixou ficar coisa e, portanto, foi altamente criticado pelos colegas, pelos alunos e não sei o quê. E ele, hoje em dia, é mais ou menos... Portanto, os exemplos também são imensamente importantes. Há imensa coisa a fazer. A educação é imensamente importante. A questão do conhecimento... Exatamente. Já não tinha comunidade e eu estou doente e não quero que tu fiques doente. Fica assim a olhar para mim, estás doente, alguns deles pensam que é Claro. A questão do conhecimento, estou mesmo a acabar. A questão do conhecimento é muito importante. Esta história, eu vou puxar a brasa à minha sardinha e falar um bocadinho da atividade física. É do conhecimento geral que fazer atividade física é bom para a saúde. Isso quase toda a gente já sabe. As últimas pessoas que eu conheci que ainda pensavam que fazer exercício físico fazia mal aos outros foi a minha tia, velhinha, já morreu com 90 e tal anos. Mas era um dinossauro. Ela das poucas pessoas no mundo que eu vi que ainda... Ela acreditava que fazer exercício, porque ela acreditou que o meu avô, o pai dela, morreu a correr atrás na caça das vacas, no coiso, portanto, nas vacas bravas. Ela acreditou que morreu de coração por causa disso. E ela sofria anos, vejo jogar ténis, eu, o meu primo, que era um sofrimento para ela. Ela acreditava que fazia isso. Isso são dinossauros autênticos, portanto, já é extremamente raro e faz parte do conhecimento. Mas uma coisa é ter esse conhecimento generalizado, outra coisa é ter um conhecimento mais aprofundado das coisas. Eu lembro-me, numa palestra que tive numa escola há uns tempos atrás, e a dada altura, no fim dessa palestra, era para pais de alunos, e um pai de um aluno veio ter comigo assim, meio de boca aberta, e dizer: eu não sabia nada disto, eu nunca tinha ouvido falar em nada disto. O senhor anda pelas escolas todas a dizer isso? O senhor tem de ir para as escolas todas a dizer isso? Portanto, o que significa que há alguma porosidade relativamente à informação. Uma coisa é saber genericamente, faz bem à saúde, outra coisa é com dados, com coisas, e isso ajuda às vezes a modificar comportamentos, pequenos aspectos ajudam a modificar comportamentos. Isso. Pronto. Depois, há muitas condicionantes, mas aqui um aspecto referido pelo professor Rui Ornelas sobre a questão da publicitação da prática da atividade física. A verdade é que nós desenvolvemos campanhas de promoção da saúde e um dos desafios que nós enfrentamos é realmente captar a atenção das pessoas para aquilo. Exatamente porque as pessoas têm uma ideia genérica do que faz bem à saúde. Exatamente. E então eu costumo dizer, temos de fazer alguma coisa que seja direta ao assunto. A mensagem tem de ser direta, porque ninguém vai ler mais. Claro. Ninguém vai ouvir mais do que 30 segundos.
está a ser inundado de informação. Claro. E se nós conseguirmos cativar naquele primeiro momento, nós perdemos a oportunidade de passar uma mensagem no que diz respeito à saúde. Nem sempre as pessoas têm vontade de ouvir falar sobre saúde. Claro. Nós muitas vezes parecemos aquelas pessoas que dão os sermões, que limitam a liberdade das pessoas, que vêm lembrar as coisas más e os malefícios deste e daquele comportamento. E cada vez mais as pessoas não estão muito disponíveis para isto. Como os miúdos muitas vezes não querem ouvir as recomendações dos pais, no geral a população também muitas vezes não quer ouvir a nossa recomendação. Então há dias discutíamos uma campanha de promoção de hábitos de vida saudáveis e a rapariga especialista em marketing com quem estávamos a discutir trazia uma série de mensagens muito negativas para dizer que fazia muito mal ter aquele comportamento. E eu disse, pois, a nossa ideia tem de ser a outra. A evidência mostra que nós temos de passar uma mensagem positiva, trazer os tais exemplos, mostrar que é o máximo, é fantástico ser saudável. Claro. É isso que as pessoas gostam de ver, não é o contrário. Mas, assim eu vou captar. E ela dizia-me, estou a ver, quero uma coisa do tipo publicidade das sapatilhas da Nike. E disse, olha, talvez na saúde temos de pensar assim, porque realmente quando se vai comprar umas sapatilhas, eu talvez, por causa do marketing da Nike, vou pensar, existem as Nike e existem as outras todas, não é assim? Claro. Pronto, então, temos de vender o nosso produto. E realmente isso é difícil, porque há muita informação a circular, há muita sobrecarga nos meios de comunicação social. Na televisão muda-se de canal, ninguém espera para ouvir o que muda-se de canal, muito. Exato. É exatamente isto que temos de conseguir, rapidamente passar a mensagem e fazer as pessoas nos ouvir. O Dr. João também quer comprar. Deixa-me só. Numa cama do hospital, uma pessoa a se levantar e pôr a gravata, pentear-se para sair. Na mesma outra cama ao lado, ele mesmo a colocar a sonda de oxigênio, pôr a máquina de oxigênio e depois de facto comparar. Este faz exercício físico, levanta-se para a gravata e sai. Exato. O outro está dependente já do oxigênio. Claro. Isso ficou na retina, mas ainda não mudou. São excelentes estratégias. A mensagem, eu já passo ao Dr. João, a mensagem também tem de ser adaptada à população. A mensagem para crianças e adolescentes e jovens de que isto faz bem à saúde é zero. Porque na maioria dos casos os jovens já têm problemas de graças a Deus. Essa mensagem nem passa. A mensagem é dizer, se tu fizeres exercício físico, vais ficar mais bonito, as pequenas vão coisa, vais ter mais não sei quantos likes. Como é que eu falo? A mensagem tem de ser adaptada à população, não pode ser para outros segmentos da população, claramente que sim. Deixem-me só dar uma última nota, portanto estamos a falar aqui de estratégia em que eu acredito imenso, uma coisa chamada desporto escolar. Se faz uma grande festa do desporto escolar, e o que é feito no dia a dia? Eu estou aqui, eu sou professor universitário por causa de uma coisa que havia no meu tempo do liceu, que não se chamava desporto escolar, mas era uma atividade que foi criada fora das atividades curriculares de educação física. E havia um núcleo de ténis. O meu primeiro professor, o meu grande amigo, era o Piti Borges. Raramente aparecia, porque ele namorava mais com pequenas do que aparecia lá com as coisas, andava com pequenas atrás. Mas foi ali que eu ganhei o gosto e foi ali que eu... Porque fui numa espécie de desporto escolar que eu ganhei o interesse pela prática de um desporto para o resto da minha vida, portanto, e como em mim, portanto, aquilo fez o clique em mim, como em mim pode fazer em muitos jovens. Isso é preciso investir nisso. Isso é preciso gastar, não é gastar, é investir dinheiro em profissionais
incentivá-los, portanto, tem de haver incentivos para criarem núcleos de antes. Já nessa altura havia um núcleo de mergulho no Liceu, eu era miúdo, era o professor Miguel que infelizmente morreu naquelas tocas, infelizmente, dramaticamente. O professor Miguel tinha um núcleo de mergulho de garrafa no Liceu há não sei quantos anos atrás. Há algum núcleo de mergulho hoje em dia de coisa? Portanto, o mundo mudou muito, as atividades há imensas atividades hoje em dia, práticas desportivas que não haviam no passado e que têm de ser repensadas e, portanto, a própria educação física e estes núcleos de desporto escolar acho que têm uma importância imensa, porque quando o miúdo sai da escola do ensino obrigatório, do secundário, e já não gosta as miúdas inventam não sei quantos problemas, o preto não sei quantas vezes por mês, para não irem a fazer coisas. É uma coisa, isso é impensável. Como é que eles que estão a sair do ensino já não gostam de coisas, quando é que vão gostar de... É muito difícil, portanto há imenso trabalho a fazer também neste aspecto, acho eu. O professor toca aqui na questão do contacto com atividades benéficas, tal como aqui falámos na alimentação, tal como falámos que nas cidades temos de ter oportunidade. Dava aqui novamente a palavra ao Dr. João, porque efetivamente falámos pouco sobre a questão de como os animais e a relação com os animais influencia a nossa vida e os nossos hábitos. Eu, como sabem, eu refleti muito sobre a pandemia de Covid-19. Mas, e sabem que também falei muitas vezes à população. As pessoas também deram-me algum feedback. E muitas vezes as pessoas diziam, nunca passeei tanto com o meu cão como na altura da pandemia. Porque era só por isso que podiam sair, não é? Pronto, era a oportunidade de sair. Eu pedia aqui ao Dr. João para abordar esta questão. Como é que como é que podemos potenciar isto, a interação com os animais, para a promoção da saúde de todos, do animal e das pessoas também. Mesmo porque sabemos que socialmente, cada vez mais, o animal é valorizado. Falávamos à entrada, por exemplo, que hoje discutem-se o acesso aos cuidados veterinários como uma grande preocupação, porque é efetivamente uma área em que há uma procura muito grande e se nós queremos ter animais saudáveis e condições seguras, temos de ter o devido acompanhamento. Ou seja, há uma valorização social do animal. Como é que podemos utilizar isso a favor da saúde das pessoas? É assim, relativamente, pronto, nós temos aqui os animais que todos nós conhecemos, que são os cães e gatos. Eu acho que todas as pessoas têm esses animais, sabem que obviamente, e nós falamos aqui um bocadinho da vacinação obrigatória, mas também temos a parte da desparasitação, e ao fim e ao cabo eu noto que cada vez mais há uma preocupação pelo bem-estar animal. Qualquer tutor do animal tem a preocupação que o seu animal não tenha qualquer tipo de sofrimento. E para evitar esse sofrimento ou qualquer afecção, obviamente vai sempre recorrer ao médico veterinário. Só que eu, antes da doutora Bruna fazer essa questão também, queria falar um cuidado básico que também preocupa a saúde humana. Ainda ontem passei e vi um slogan que é mais ou menos isto, não sejas médico de ti próprio, não é? E isso está muito associado também com uma das grandes preocupações do conceito de uma só saúde, que é a resistência aos antimicrobianos, ou seja, a resistência aos antibióticos com o surgimento das bactérias multiresistentes. E há um vídeo que eu também comecei a pesquisar, e é um vídeo muito interessante, no qual tem um ator, está doente e está com comprimidos na mão, antibióticos, e a tentar se medicar. E é muito interessante, que eu não sabia, e quem dá o conselho, vai ao médico, é um caracol. E eu achei muito interessante, no sentido figurativo, quase que parece que a parte da natureza do mundo animal está quase a querer informar o homem que ele tem todas as ferramentas necessárias para recorrer. Os animais não. Os animais, obviamente, quando estão doentes, não dizem onde dói. E cabe que é o ser humano, a observar o comportamento e qualquer tipo de afecção, levar ao médico veterinário. E isso acho que também é muito importante, porque também devia haver um slogan, não sejas veterinário do teu animal. Recorre também aqui aos serviços
médicos veterinários. Mas, para além de todos os animais que são conhecidos, há uma preocupação aqui que eu também não falei, que é relativamente toda a produção animal. Os grandes animais hoje em dia, felizmente, a Europa tem proibido, até posso dizer que são usados antibióticos nas rações como factores de crescimento, neste momento está proibido, e a União Europeia também impede estas importações de animais dos quais tenham sido incorporados nestas rações estes antibióticos, e isso é uma grande preocupação que nós temos que ter, porque esta criação das bactérias multiresistentes pode, até de uma forma, que é muito a minha área, da segurança alimentar, até pode-se passar através de um alimento. Ou seja, uma pessoa que ao ingerir um alimento, caso tenha aquela bactéria multiresistente, acho que todos nós sabemos o que é que pode vir a acontecer. E é um bocadinho sempre esta interação homem-animal, mas também sem nunca esquecer, porque também a doutora falou bem na altura do Covid-19, e havia sempre uma entidade que começaram a dar mais atenção, que foi todas as organizações mundiais de saúde animal, todas as organizações da FAO, de agricultura e também mas esqueceram-se de uma, e o ambiente. E as entidades responsáveis pelo ambiente. Então foi incorporado pela primeira vez lá no grupo de trabalho para esta Uma Só Saúde, também o Departamento das Nações Unidas relativamente com o ambiente. Todos juntos, eu volto a dizer, todos juntos, é que nós temos que criar uma só saúde. Há bocadinho, se me permite, aqui também uma ideia que eu queria falar com o Dr. Bruno era, existem certos países, porque isso também me preocupa, e o Dr. Bruno obviamente fala melhor do que eu, preocupa-me muito também o excesso de consumo de alimentos que cada ser humano hoje em dia tem. Vou dar um exemplo. Qual é a quantidade de carne que cada um de nós tem que comer por dia? Sabemos isso? Será que nós, quando comemos a espetada, não podemos pensar, bem, se calhar estamos a exagerar aqui na quantidade de carne que estamos a comer, se calhar, se falamos em poupança, eu também digo que também pode haver uma poupança aqui alimentar, desde que seja, de acordo com os nutricionistas e com os médicos, razoável. Eu sei que há países, por exemplo, há países muito interessantes na parte também desta parte da alimentação, nesta parte até podemos falar de uma parte de poupança, ou de consciência do que é que devemos comer, o que é que devemos fazer as quantidades. Por exemplo, há países como a Suíça em que as crianças acompanham a parte agrícola, a produção agrícola, que muitas vezes ajudam nas colheitas dos alimentos, que estão interessadas e faz parte também do seu sistema a criação dos animais. E o que é mais interessante é que os estudos dizem que essas crianças a seguir com a sua alimentação fazem menos desperdício alimentar. Porquê? Porque têm uma consciência desde a sua produção até o momento em que o alimento chega ao prato. E nesse sentido acho que também é uma excelente ideia. Eu aproveitava aqui a deixa para pegar num outro aspecto que eu acho que me preocupa muito nos tempos atuais e acho que é transversal a qualquer área, que é a questão da comunicação social e dos mídia. E pegava um bocadinho nesse exemplo, referindo também que eu acho que nós temos que aproveitar cada vez mais as redes sociais, que são utilizadas pela população, até mesmo a população menos jovem também utiliza cada vez mais. A questão de muitas vezes informações que são veiculadas e que não estão corretas. E, portanto, nós também temos, enquanto saúde, ter essa responsabilidade de passar onde é que as pessoas devem de ir buscar a informação. E pegava nisto porque veiculou-se muito nos tempos atuais, toca a consumir muita proteína que é para aumentar o músculo. Quer seja ao nível da carne, quer seja o iogurte XPTO, quer seja o outro produto XPTO, e, portanto, foi-se veiculando sem base científica nenhuma, tudo bem que pode precisar mais, mas não nas quantidades astronómicas que vêm para aí, e, portanto, as pessoas foram consumindo este tipo de coisas, porque foi-se veiculando informações que não eram as mais corretas. E, portanto, temos que desmistificar muitas, porque vai passando, não é? Vai passando a mensagem para a população e a população vai fazendo isso pensando que está a fazer corretamente e muitas vezes chegam à nossa consulta, eu estou a consumir isso e depois deixei de consumir glúten, deixei de consumir isto, etc. Porquê? Porque veicula-se isto nas redes sociais e vão mudando comportamentos que nem sempre são os mais corretos. Só refletirmos isto porque acho que temos que ir de encontro a esta realidade. Força, pode. Vamos agora fazer um périplo pelos intervenientes para concluir a nossa sessão. É que, sobre o exercício físico, eu queria chamar a atenção de uma coisa que me preocupa, francamente. É o uso e o abuso do exercício físico. Nós somos agora, todos os dias, quase confrontados
com trail, e mais outro trail, e mais outro trail. Eu tenho amigos meus que vão e dizem assim, eu hoje, fim de semana, tenho uma corrida de 20 km. E eu digo para olha, de carro já me custa. Agora, de facto. E que tal, fizeste exames? Não, qualquer dia faço. E fizeste preparação? Vou correndo, fui ao ginásio, vou correndo. Eu acho que nós também temos de combater isto, que o organismo humano não está preparado para fazer um dia ou 2 dias, se é que é, quase da ponta de Pargo a Machico, por trilhos e por situações, que isto obrigatoriamente vai repercutir-se na saúde mais tarde, rebentando com as articulações tibiotársicas, dos joelhos, das ancas, o coração não vai resistir. Também tem de haver aqui um critério seletivo, informativo, de que fazer desporto é bom, é muito importante, mas o exagero do desporto, como tudo o que é exagero, é, pela própria palavra, não deve ser consumismo, exagerar nas suas atividades. E isto eu acho que deveria ser também informado às pessoas e criar alguns critérios na admissão destes exercícios físicos super, hiper, maxi violentos que nós temos a ver na nossa terra. Para não falar dos acidentes que todos nós agora todos os dias quase temos, de estrangeiros que vêm e que se perdem na serra, tudo porque vem na moda da caminhada, na moda da vareda. Onde é que está a segurança? Quem é que vai pagar tudo isso? Não seria importante que eles fizessem isso, mas tinham um seguro? Quanto é que custa procurar uma pessoa na serra? A vida pela vida, é verdade, mas tem de haver segurança no exercício, segurança nas caminhadas. Eu acho que era importante também um dia refletirmos sobre isso e pôr o Governo a tomar algumas posições sobre isso. A Câmara não pode tomar, está bem? Aqui, talvez para concluir, professor Rui. Pegando mesmo naquilo que o Dr. Zé Luís estava a dizer, que é imensamente importante, de facto a gente tem de diferenciar 2 coisas. Uma coisa que é a aptidão física relacionada com o alto desempenho, com a performance desportiva, e isso é desporto federado, mas nessas atividades que estava a indicar, como a nossa volta à cidade e estes três, há muita gente que nem é federada e que anda a participar naquilo, portanto isso é um problema. Portanto, a quantidade de atividade física e de exercício físico que a gente precisa para ter saúde não tem nada a ver com essas cargas, nem com essas intensidades e com volumes. Há indivíduos desses que num dia despendem mais energia, têm um dispêndio energético ou calórico superior àquilo que é necessário durante uma semana para o indivíduo ter saúde. A saúde, portanto, a partir das 2.000, 2.500 quilocalorias semanais, a gente ganha mais aptidão, mas não ganha mais saúde nenhuma. Portanto, há um level off, a certa altura, já não ganha mais saúde. Inclusivamente, os tais 30 minutos de atividade física, que são de atividade física de intensidade moderada, portanto, entre os 3 e os 6 metros, equivalentes metabólicos de repouso, que são recomendados a nível internacional, portanto, os tais mínimos, 5 dias por semana, inclusivamente, mais recentemente, provavelmente a maior parte das pessoas já sabem isto, foi publicado há meses atrás no British Journal of Sports Medicine pelo nosso colega do projeto de investigação dinamarquês, o Søren Brage, juntamente com outros investigadores, concluíram num estudo longitudinal que apenas 11 minutos de atividade de andar rápido por dia durante todos os dias, 75 minutos por semana, reduzia a mortalidade prematura em 23%, através da redução da doença cardíaca coronária, dos acidentes vasculares cerebrais, vários tipos de cancro. Apenas, eu vou repetir, a maior parte das pessoas ainda não sabem disso, 11 minutos, toda a gente na população sedentária fizesse 11 minutos a andar depressa todos os dias, tinha uma redução de 23% da mortalidade prematura através destas. Aliás, existe uma relação de dose response, de resposta à quantidade. Portanto, se eu fizer alguma coisa, isso tem um efeito muito positivo. Se eu fizer mais até um determinado ponto, até às tais 2.000, 2.500 quilocalorias, ganho naturalmente também muito mais. O grande problema é o tempo que a gente tem em comportamento sedentário. Isso tem sido imensamente falado. Exerce através de efeitos
fisiológicos um bocadinho diferenciados daquilo que é o fazer mais ou menos atividade física, o estar demasiado tempo em comportamento sedentário. Há imensa investigação à volta disto. O chamado PIA Time, Physical Inactivity Time, tem sido alvo de investigação nas últimas décadas e é uma coisa que a gente deve a todo o custo tentar evitar. A Organização Mundial de Saúde chamou imensamente a atenção agora nos últimos reportes, quer para a população juvenil, que anda com os coisinhos, e ficam horas e horas atrás dos computadores, mas isso é um desastre total. E é preciso inverter a situação, para os adultos também. Muito obrigada, professor. Aqui, pegar para finalizar aqui esta mesa, pegar aqui nisto dos 11 minutos. E porque sabemos que a nossa população é responsiva quando se fala em defender a nossa comunidade, ser agente de saúde pública, vimos que isso é capaz, talvez temos de pegar nessa dica e dizer 11 minutos do seu dia para reduzir a mortalidade precoce na nossa região e ter aqui um movimento que possa se expandir pela nossa comunidade. Talvez agradecia a todos os intervenientes. Quer dizer mais alguma coisa? Faça o favor, Bem, só Dr. queria João. terminar por dizer que para nós atingirmos uma só saúde é necessário que os diversos profissionais na área da saúde humana, ambiental e animal estejam juntos para, obviamente, depois poderem transmitir aqui a uma figura muito importante, que são os decisores políticos. Ou seja, também tem que ser fornecida uma informação que seja multidisciplinar e que seja uniforme para o decisor político depois poder tomar a sua decisão. E depois entram aqui duas outras figuras fundamentais, que é efetivamente uma comunicação social que possa transmitir as ideias corretas, como por exemplo da prevenção de uma pandemia, e a formação. Aliás, até a própria lei da parte animal diz que a prevenção é sempre o mais importante. E eu vou-lhe fazer aqui só um bocadinho à parte, que também tem sido uma preocupação que eu tenho lido acerca disso. Efetivamente, acerca do dengue, acho que uma mensagem muito simples, como evitar que nós tenhamos na nossa casa águas paradas, pode salvar milhares de vidas. Isso é muito verdade, porque uma vez que o vetor, esperando que isso não aconteça, mas se o vetor tenha neste caso, o dengue, a sua fase de desenvolvimento é na parte da água e depois a fase adulta aérea. Mas isso é que mais tarde vão falar. Mas essa mensagem é muito importante, que cada um de nós, parecendo que não, pode salvar milhares de vidas. Ok, é só isso. Muito obrigado. Exatamente. E concordamos todos que a ação vai desde o individual ao coletivo, na procura de uma melhor saúde e uma comunidade mais saudável. Muito obrigada a todos. Eu agradeço a todos os intervenientes. Teríamos conversa para mais. Vamos deixar para outra oportunidade e voltamos a discutir este assunto. Muito obrigada a todos. Bem, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sessão oficial de abertura das comemorações do Dia Mundial da Saúde 2024. Usará da palavra agora a Sua Excelência, o Presidente do Governo Regional da Madeira, Dr. Miguel Albuquerque. Bom dia. Queria cumprimentar todas as entidades presentes e ia começar a minha intervenção, já que estamos a falar de saúde pública, no sentido de fazermos uma reflexão conjunta sobre aquilo que é imperativo e aquilo que é fundamental, que é perspectivar os sistemas de saúde pública, sobretudo o sistema de saúde pública regional, numa lógica de manutenção e aperfeiçoamento do mesmo. Ou seja, o que é que nós, comunidade, sociedade, poder político e profissionais ligados à área, temos de fazer no sentido de garantir que o Sistema Regional de Saúde continuará a ser um sistema cada vez melhor e com maior capacidade de resposta à saúde da população, na prestação dos cuidados de saúde. Não vale a pena escamotearmos a realidade, porque hoje o grande desafio que nós temos, qualquer sistema de saúde pública, mas aqui na Madeira isso também é evidente, é, em primeiro lugar, a sustentabilidade financeira do sistema. Ou seja, nós temos um conjunto de dados
evidências que demonstram que é cada vez mais importante termos uma gestão racional do sistema, por forma a manter a sustentabilidade do mesmo, por forma a garantir que o sistema continua a ter as respostas necessárias e adequadas à saúde da população e por forma a fazer com que os sistemas públicos de saúde não sejam ultrapassados pelos sistemas privados, introduzindo os desfazamentos entre uma saúde para ricos e uma saúde para pobres. Esta questão dos sistemas regionais ou nacionais de saúde prende-se essencialmente também com a necessidade de mantermos aquilo que foi uma grande conquista do pós-guerra, do Estado Social, que é a saúde pública e a prestação de cuidados de saúde pública. Quais são as medidas que nós temos de tomar? Em primeiro lugar, aquelas que têm sido tomadas e que são cada vez mais evidentes, que é prevenir a saúde a montante. Ou seja, a medicina preventiva, o médico de família, a prevenção da doença através de exames periódicos, os rastreios, a eliminação de comportamentos de risco ou a diminuição de comportamentos de risco por parte da população, a alimentação, os hábitos de vida saudável, a educação para a saúde, a sensibilização da população para a necessidade de adotar atos e práticas que não ponham em causa a saúde pública e depois, obviamente, a necessidade de montar, como temos na Madeira, um sistema já de médico de família, que esse sistema seja adjuvante e muito ativo na prevenção dos riscos e na manutenção da saúde. Mas, simultaneamente, temos que continuar a eliminar disfuncionalidades do sistema. Temos muitas delas que são evidentes, as altas problemáticas, por exemplo, a necessidade, como vamos fazer agora, de instalar os cuidados continuados de uma forma assertiva e com investimentos substanciais, como vamos fazer agora no PRR. A necessidade também de levar em linha de conta a anulação dos desperdícios logísticos, desperdícios de materiais, a desperdícios que são cada vez mais altos nos medicamentos. A utilização disfuncional dos medicamentos tem custos assoberbantes hoje para a saúde e também evitar as redundâncias e os atos inúteis na saúde. Estou-me a lembrar da mania de fazer exames a torto e a direito, que leva, de facto, ao aumento de custos. Para terem uma ideia do que estamos a falar, eu penso que só é muito importante, do ponto de vista positivo, nós termos a noção hoje que em 22, não tenho os dados de 23 ainda, aqui na Madeira, os centros de saúde, os nossos 47 centros de saúde atenderam 674 mil, tiveram 674 mil atendimentos. Isso significa o quê? Significa que as pessoas estão a ir aos centros de saúde e que isso é fundamental em termos de manutenção positiva do sistema de saúde pública. Mas, obviamente, devido à grande conquista que nós tivemos, que foi o investimento da população, o investimento da população não é algo que seja negativo, é extremamente positivo. O aumento da esperança média de vida é algo que é uma conquista de civilização, uma conquista de progresso e técnica. Temos aqui outras situações em que, eu posso-vos dar os dados também, os medicamentos na Madeira, entre 2015, subiram 71% em 7 anos. Portanto, o Sistema Regional de Saúde gastou em 22 47,4 milhões de euros e o IASUD 45 milhões de euros. Ou seja, eu penso que em 23 já ultrapassamos os 100 milhões de euros só em medicamentos. Os medicamentos oncológicos, fruto da evolução técnica, aumentaram entre 2015 e 2021 170%. Portanto, vocês estão a ver o que é que estamos a falar. Portanto, um dos desafios também dos sistemas de saúde é garantir, muitas vezes, a complementaridade com o privado. Nada afasta a ideia
que os sistemas públicos e privados possam ser complementares. Por exemplo, vou fazer uma ideia, se tivermos aqui uma máquina de alta tecnologia, por exemplo, para exames, não significa que tenhamos de ter duas máquinas, no privado e no público. Podemos fazer um contrato se a máquina for privada no sentido do sistema público poder utilizá-la, mas há aqui algo que é o outro grande desafio dos sistemas de saúde. O primeiro desafio é, sem sombra de dúvida, termos condições para atrair os profissionais de saúde, auxiliares, médicos, enfermeiros, mantê-los no sistema. Para isso é necessário investimentos na valorização das carreiras, na atração dos jovens médicos e na retenção dos mesmos no sistema público. É essencial também investimentos complementares na área da formação. Estamos a falar hoje, a medicina é cada vez mais tecnologia, e essa tecnologia é exponencial, tem crescimento exponencial, muda todos os anos, e é fundamental um grande investimento na formação técnica desses mesmos profissionais. Por outro lado, é preciso, como eu já disse, levar em linha de conta que os sistemas públicos, para não serem ultrapassados pelos sistemas privados, têm que ter investimentos contínuos e cada vez mais assoberbantes na alta tecnologia. E estamos a falar aqui robótica, inteligência artificial, medicamentos de vanguarda. Tudo isto vai custar muito dinheiro nos próximos anos, mas é essencial concentrar esses investimentos sob pena de o sistema público depois ser ultrapassado pela capacidade de resposta da medicina privada. Portanto, dois grandes desafios que exigem uma reflexão e um debate. Primeiro, sustentabilidade financeira do sistema. Segundo, como é que podemos garantir e devemos garantir, e em que medida, os investimentos no sentido de não haver nunca um desfazamento ostensivo entre a capacidade da medicina privada e a capacidade da medicina pública na prestação dos cuidados. Porque isso seria fatal. Nós temos, no sentido de garantir que isso não aconteça, temos, obviamente, dois grandes desafios. Mas esses desafios têm que ser ultrapassados não só pelos técnicos e decisores na saúde pública, mas também com a consciencialização de toda a população. Muito obrigado, um prazer estar convosco. Muito obrigada a todos pela vossa presença e damos assim para encerrar esta sessão. Boa tarde e bom almoço.